Boa noite, amado irmão, amada irmã. Saúde e paz. Peço mais uma vez licença para entrar na sua casa, para que possamos, neste momento, dar continuidade à nossa catequese sobre os mandamentos. Hoje, peço a paciência de vocês, pois nós não estamos na igreja. Então não estamos com o nosso material todo para o áudio, para favorecer o entendimento de vocês, porque ontem eu precisei ir ao médico, meu nervo ciático inflamou novamente. Então eu precisei tomar uma medicação e ontem e hoje eu fiquei mais em casa, mais quieto, para poder o remédio fazer o efeito. Portanto, hoje nós vamos fazer essa nossa catequese sobre os mandamentos, captando o som da minha voz, que eu sei que vai ficar um pouco mais complicado para vocês, né? Então, nós até providenciamos fechar a janela para que o barulho de fora ele não nos atrapalhe tanto aqui neste momento. Hoje a gente se propõe a falar sobre o segundo mandamento. O segundo mandamento nós conhecemos e nos foi ensinado que é não tomar o seu santo nome em vão. Este é o segundo mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. Vamos recorrer então à Sagrada Escritura, pegando aí na sua Bíblia, tem a sua Bíblia aí na mão, como a gente gosta de dizer, Bíblia na mão, para a palavra de Deus estar no coração. Então vamos pegar o livro de Êxodo. Nós sabemos que os mandamentos, eles estão escritos com algumas nuances diferentes no livro do Êxodo 20 e no livro de Deuteronômio 5. Portanto, nós vamos usar sempre as duas versões para que a gente possa entender. E tem a terceira, que é aquela que nós já trazemos no coração, que é o resumo. Amar a Deus em todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias santos e etc e tal. Né? Que é aquelas frases mais curtinhas. Então vamos pegar aí Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não ponha na mentira o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem castigo aquele que põe o nome dele na mentira. Pesado, hein? Não ponha na mentira o nome de Javé, seu Deus, porque Javé não deixa sem castigo aquele que põe o nome dele na mentira. Vamos ver em Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Não pronuncie em vão o nome de Javé, o seu Deus, porque Javé não deixará sem punição aquele que pronunciar o nome dele em vão. Não pronuncie em vão o nome de Javé, o seu Deus, porque Javé não deixará sem punição aquele que pronunciar o nome dele em vão. Vamos entender, então,
o sentido profundo deste mandamento. A segunda palavra que Deus nos dirige no Decálogo, nessas 10 palavras, é esta: não tomar, não fazer do nome dele uma mentira, não pronunciá-lo em vão. Essa é a segunda palavra que Deus nos orienta. Qual que foi a primeira? Primeira palavra que ele nos deu no Decálogo, vamos ver se você lembra. Que ele nos tirou do Egito, ele nos tirou da casa da escravidão, portanto, somente a ele nós vamos prestar culto, nós vamos adorar. Somente a ele. Agora ele diz: este Deus que nos tirou da casa da escravidão, este Deus que nos tirou da casa do Egito, ele que firmou comigo e com você uma aliança, nós que trazemos o seu nome sobre nós, afinal de contas, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trazemos em nós o nome de Deus. Então nós não podemos fazer do nome de Deus uma mentira. Não podemos fazer a presença, a graça, a unção que Deus nos deu, fazê-la em vão. Vamos entender um pouco sobre o nome. Na Bíblia, o nome tem um significado muito mais profundo do que para nós ocidentais. O nome, ele tem, ou ele caracteriza a pessoa. Quando Javé revela o seu nome, ele está se dando a conhecer. Eu posso ter posse de Deus. Eu posso abarcar, eu posso compreender, eu posso assimilar quem é Deus. Lembra que eu falei nos nossos encontros passados que quando Deus ele nos dirige o Decálogo, as 10 palavras, ele quer fazer comigo e com você uma experiência relacional. Eu me relaciono com Deus, Deus se relaciona comigo. Quando Deus nos dá o seu nome, ele está de fato concretizando esse desejo. Somos um povo de relação. Nós nos relacionamos com Deus. Nós nos relacionamos com Deus. Ele se revela, ele fala, nós escutamos. Nós falamos, ele escuta, ele vê. Lembra deste encontro formativo? Eu ouvi, eu vi, eu desci para fazer subir. Esta é a grande experiência. Por isso, o nosso encontro com Deus, ou seja, conhecer o nome de Deus, traz para nós algo muito importante. O fato de conhecer o nome de Deus, ou seja, conhecer de fato quem é Deus, nos dá a possibilidade de uma transformação da nossa vida. A vida do homem muda quando ele de fato conhece o nome de Deus. Conhece o nome de Deus. Olha para você ver a vida de Moisés. Moisés nasceu do povo judeu. Foi parar no palácio do faraó, ainda bebê.
Apesar de pertencer ao povo, ele não conhecia Deus. Por quê? Como bebezinho, lá no palácio, ele foi ensinado a cultuar os deuses egípcios. Toda a orientação de vida religiosa de Moisés era pagã. Era os deuses do Egito. Moisés foge do Egito porque cometeu um assassinato. Faraó queria matá-lo. Ele foge. Foge para o deserto. Passa muitos perrengues. Passa por muitos momentos difíceis. Chega numa terra de Jetro, casa, e ali num dado momento ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. E uma realidade lhe chama a atenção. Ele vê, capítulo 3 do livro do Êxodo. Capítulo 3 do livro do Êxodo. Ele vê uma sarça, uma pequena árvore, queimando, pegando fogo, mas ela não consumia. E aquilo chamou a atenção de Moisés e ele foi andando. Ele foi se aproximando. E quando ele se aproximava, ele ouviu uma voz que dizia: tira a sandália dos teus pés, pois o chão que você pisa é terra santa. E ali Moisés começa a dialogar. E Deus o escolhe. Olha que coisa interessante. Por que não foi uma outra pessoa, mas foi Moisés? Porque Moisés conhecia o centro do poder. Moisés estava dentro do centro do poder. Ele estava lá na essência do poder egípcio. E agora ele vai voltar para lá. Não como um homem qualquer, mas como o enviado, o escolhido, o ungido, o capacitado por Deus. E quando Moisés então pergunta para Deus, vamos pegar aí, por favor, o livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 15. Moisés replicou: está bem, eu vou ao auxílio de Israel e digo a eles: o Deus dos pais de vocês me enviou a vocês. E se eles me perguntarem qual é o nome dele, como vou responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E continuou: você dirá assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse também a Moisés: você vai dizer assim aos filhos de Israel: Javé, o Deus dos pais de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, e é com esse nome que serei lembrado de geração em geração. Quando Moisés conhece o nome de Deus, quando Deus revela para ele quem é Deus, a vida de Moisés muda. E Moisés, então, de fugitivo, ele agora volta para o Egito.
como o enviado, para tirar de lá os seus irmãos que estavam na escravidão. Isso é um ensinamento tão profundo, irmãos. Tão profundo. Nós vamos ter oportunidade durante esse tempo aí, não sabemos quanto tempo vai durar, mas eu vou dar um ensinamento para vocês dizendo: o lugar onde Deus, o lugar da minha dor, eu vou dar um ensinamento para vocês nesse sentido. O lugar da minha dor é o lugar onde que Deus me cura e me envia para tirar outros da mesma dor. É muito interessante. Moisés, que era fugitivo, que estava fugindo, agora ele se transforma, porque eu sou, está com ele. Ele foi enviado. E agora ele não tem mais medo. Ele deixa de ser fugitivo. Ele deixa de ser um objeto de perseguição. E agora ele se torna um sujeito da libertação. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós conhecemos o nome de Deus, quando Deus se revela a nós, quando Ele nos dá a conhecer o seu nome, nós deixamos de ser objetos de perseguição e nos tornamos sujeitos da libertação, sujeitos da bênção, sujeitos da graça. Outra experiência também que se deu belíssimamente de mudança de vida foi quando Paulo faz a sua experiência. Então Saulo faz a sua experiência. Vamos pegar aí o livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 a 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 3 a 5. Saulo perseguia os cristãos, movido por um amor tão grande a Deus. Queria que um povo fosse fiel a Deus. E aparece então essa nova forma de cultuar a Deus em Jesus de Nazaré. Paulo ainda não conhecia o nome. Alguém falava sobre Jesus, mas ainda Paulo não tinha tido a revelação por parte de Deus. Isso nos dá um grande ensinamento. Não basta falar de Deus. Precisamos levar as pessoas, de fato, a fazerem uma profunda experiência de Deus, para que o próprio Deus se revele a elas. Para que eu não seja mais o mediador do conhecimento e da pessoa de Deus na vida da outra pessoa, mas que eu possa levar o outro ao coração de Deus. Porque quando Deus se revela, a nossa vida se transforma. A nossa vida se transforma. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 9, versículo 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz vinda do céu brilhou de repente em torno dele. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando ele estava perseguindo e não sabia quem,
quando ele recebe a revelação do nome de Jesus, a sua vida muda. E Paulo passa de ser um perseguidor para ser um anunciador. Anunciador. A vida dele se transforma. Tanto Moisés quanto Paulo, que receberam o nome de Deus, não o tomaram em vão. Não falaram e não pronunciaram e, mais ainda, preste atenção, não viveram uma mentira na sua fé. Foram fiéis. Foram 100% de Deus. Foram inteiros para Deus. Nome é a pessoa de Deus. Quando a segunda palavra das 10 palavras nos diz, não tome o nome em vão. O Senhor quer dizer para nós que nós não podemos relativizar aquele que se revelou a nós. Aquele que se revelou a nós. Tanto no grego quanto no hebraico, o termo não tomarás ou não pronunciarás significa não assumir, não responsabilizar-se. É como se eu não assumisse o nome de Deus. É como se eu não assumisse o chamamento que Ele me fez. Ele se revela, Ele se mostra, Ele se derrama sobre mim e eu não assumo na minha vida. Eu não me responsabilizo, eu não me torno responsável por esta revelação, por esta graça de conhecer quem é Deus. Quem é Deus? A expressão em vão, nós podemos entendê-la como inútil. Ou seja, quantos de nós podemos carregar o nome de Deus inutilmente? Em vão. Este mandamento, ele está muito além, queridos irmãos e irmãs, do que palavras ditas com a boca. Mas este mandamento, ou esta palavra, essa segunda palavra do decálogo, ela quer fazer de mim um homem cuja vida não vai ser vivida em vão. Uma vida que não será irresponsável diante do chamamento e da revelação de Deus. Uma vida que será assumida na proposta dele. Se eu não tenho a minha vida assumida na proposta dele, eu estou tomando o nome dele em vão. Se eu não tenho uma vida responsável por aquilo que Ele me confiou, pela revelação que Ele me confiou, por aquilo que Ele se mostrou a mim como um Deus que é amor e misericórdia. E se eu não amo, e se eu não uso de misericórdia para com o meu irmão, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Essa segunda palavra significa que eu que recebo o nome de Deus, eu preciso assumir com responsabilidade, utilidade,
a minha vocação de povo da aliança. Um povo escolhido, um povo separado dentre todos os povos. Um novo povo, onde neste novo povo tem brasileiro, tem egípcio, tem israelita, tem americano, tem português, tem índio, tem tudo. Porque as dimensões geográficas não nos impedem de ser um grande povo. Porque a aliança, o fato de eu ser povo de Deus, ali morrem as inimizades. Podemos ter inimigos históricos, povos que são inimigos históricos. E quando eles trazem o nome de Deus, eles deixam de ser inimigos. Porque como eles receberam a revelação de quem é Deus, cai por terra. Brasileiro ou africano, brasileiro ou europeu, asiático, vamos pegando os continentes, o que vale é que nós somos uma nova criatura em Deus. Porque recebemos o nome de Deus. Porque Ele nos revelou quem é Ele. Eu não aprendi sobre Ele nos livros ou pelo testemunho de vida de outras pessoas. Logicamente que os livros e o testemunho de vida de outras pessoas me ajudaram. Colocaram no meu coração um desejo de conhecer quem é Deus. Tanto Moisés quanto Paulo fez essa pergunta: quem é você? Qual o seu nome? Quem é você? E quando eles recebem essa revelação, a vida muda. Hoje, nessa primeira meditação nossa sobre não tomarás o seu santo nome em vão, eu quero convidar você essa semana a rezar, pedindo a Deus para se revelar a você. Pergunta para Ele: Senhor, quem é o Senhor? Senhor, fala-me, quem és tu? Eu quero te conhecer. E quando de fato nós experimentamos, ou Ele mesmo se revela a nós, te garanto uma coisa: a nossa vida muda. E aí, a partir dessa mudança que nós vamos entender, não vamos fazer dessa mudança uma irresponsabilidade. Um não assumir. Não vamos fazer dessa nossa experiência do nome dele, não vamos fazer disso algo inútil. Porque o que adianta eu trazer o nome do Senhor, eu conhecer o Senhor e viver como um pagão? Então, eu gostaria de convidar você, diante dessa segunda palavra do Decálogo, peça a Deus essa semana: quem é o Senhor? Senhor, eu quero te conhecer. Quem é você? Se revele a mim. Se revele a mim. E quando uma vez Ele se revela, a minha vida se transforma. A sua vida se transforma. E aí nós vamos entender toda a profundidade do que significa este mandamento. Precisamos conhecer o nome. Preciso receber este nome. De fato, eu já o recebi, você também. Porque eu fui batizado. Eu não fui batizado em nome de uma igreja, não. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, muitos de nós, os batizados, ainda não sabemos quem é Deus. Então, essa semana, eu quero te pedir uma coisa.
Não sei quantas pessoas estão nos acompanhando hoje, agora. 90 pessoas estão nos acompanhando agora. Preste atenção. Serão 89 pessoas rezando por você. E você rezando por 89 pessoas. Dá 90. 89 pessoas estarão rezando por você. Senhor, se revele a este nosso irmão, essa nossa irmã, que hoje fez essa catequese conosco. E você vai estar rezando por aqueles 89 que com você hoje fez essa catequese, pedindo a Deus que se revele. Ou seja, você reza por 89 e 89 estão rezando por você. Vamos fazer essa experiência. Sugiro que você separe um momento do seu dia, sempre no mesmo horário. Então, por exemplo, você acorda, 7 horas da manhã, põe o relógio para acordar 15 para 7. De 15 para 7 às 7 horas, você vai fazer uma oração. Pedindo a Deus que se revele a você. Sempre neste horário. Escolha um horário fixo. Aquele horário que você vai entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar a Deus. Por você e pelos outros que estão nos acompanhando nessa catequese. Semana que vem, eu vou continuar entrando nessa dimensão do tomar o nome do Senhor em vão. Que não é, filho e filha, você que está me ouvindo, não é simplesmente pronunciar com os lábios. É quando nós não assumimos a nossa vocação. É quando nós não assumimos a nossa vocação de povo da aliança. Nós estamos tomando o nome dele em vão. Porque nós somos propriedade dele. Nós somos pertença dele. Se você tiver o catecismo, lembra? Nós estamos estudando, então precisamos do catecismo. Você vai ler aí no catecismo da Igreja Católica os números 2142 a 2155. 2142 a 2155. Vamos entender o nome de Deus. O Papa Bento XVI, no apagar das luzes do seu pontificado, presenteou a Igreja com uma encíclica, Deus é amor. E ele vem falar do nome de Deus. Se você tiver como ler, baixa aí na internet, na sua casa, a encíclica do Papa Bento XVI, Deus é amor. E quanto mais você lê, mais Deus vai se revelar quem é Ele. O Papa Francisco, no nascedouro do seu pontificado, nos dá também uma encíclica que, unida à do Papa Bento, nos dá uma visão geral. E ele nos deu uma encíclica falando que Deus é misericórdia. O nome de Deus é amor. Mas a forma que Deus age é com misericórdia. Então nós vamos aprender essa semana. Peço a você, vamos gastar tempo para alimentar-nos dessas realidades espirituais. Para que o Senhor se revele quem é Ele. Porque nome para a Bíblia é a pessoa, a missão. E qual é a missão? Qual é a pessoa de Deus para a minha vida? Não a partir de mim. Não um Deus que é construído pelas minhas mãos, porque senão vai acabar se tornando o quê? Um ídolo. Muitos de nós servimos um Deus que nós construímos com as nossas mãos, a partir do meu entendimento, a partir da minha vontade, da minha cultura. Agora nós precisamos reverter isso. Já não é um Deus que será construído por mim, mas é um Deus que será revelado por Ele mesmo. Moisés perguntou
Paulo perguntou: quem é o Senhor? E ele se revelou: eu sou aquele que sou. Eu sou Jesus, aquele que te salva dos teus pecados. Irmão, vou orar por você e você vai orar por mim. E assim, nós vamos orar uns pelos outros, para que essa semana Deus nos conceda a graça de recebermos uma revelação de quem é Ele. Quero te abençoar neste momento, que Ele te abençoe com o nome dEle. Por isso, essa é a grande bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para você a sua face e te conceda a sua graça. O Senhor volva sobre você o seu olhar e te dê a paz. E que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por você me permitir entrar na sua casa nesta noite para essa introdução à segunda palavra do Decálogo, ao segundo mandamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Nos desculpem, porque não tivemos uma qualidade boa hoje, porque eu não dei conta de ir à paróquia. Mas se Deus quiser, amanhã estarei lá. Amanhã estarei lá, se Deus quiser. E se desinflamar um pouquinho, porque até para eu ficar sentado aqui esse momento, eu vou dizer para você, está muito penoso para mim. Uma boa noite, Deus te abençoe. E para não perder o costume, beijo do padre mais lindo da paróquia São Geraldo. Vamos nos despedindo com a nossa música Shema Israel, onde eu vou colocar aqui na sua frente o nosso Pantocrator, a imagem do Cristo Senhor, aquele que reina, para que de fato Ele possa falar com você. Tchau, fica com Deus. Vamos centralizar aqui direitinho.